noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui, viu? Depois de um fim de semana prolongado aqui pra gente, né? Paramos na quinta-feira, aí tem sexta, sábado e domingo, é uma maravilha, mas a gente volta com saudade de você. Um abraço para você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo nosso Facebook e em todo o estado de Mato Grosso. Hoje nós vamos começar de uma forma diferente, porque esteve na capital de Mato Grosso o economista Paulo Guedes. Ele veio dar uma palestra sobre Supera Varejo 2024. Vamos ver. 500 pessoas assistiram à palestra do ex-ministro da Economia durante o governo Bolsonaro. No evento Supera Varejo, realizado pela FEComércio de Mato Grosso, nas dependências do Centro de Eventos do Cenário Rural, em Cuiabá. Com o tema Economia e Futuro, Guedes fez um resgate histórico da economia e do papel do comércio, talvez o maior responsável pelo capitalismo existir e ser hegemônico como sistema econômico do mundo na atualidade e desde sempre, segundo o ministro. Vou alugar esse espaço, vou contratar 10 pessoas, vou comprar material ali, falei do lado de lá, falei do Oriente Médio. O ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro disse também que o Brasil e Mato Grosso podem dar um salto de desenvolvimento no cenário que se avizinha para os próximos anos, as próximas décadas, se souber ler o momento atual e se preparar e ousar. Nós passamos à frente dos Estados Unidos e do Canadá. Ficamos em segundo lugar no ranking do Banco Mundial de governo digital do mundo. O presidente da FEComércio, José Venceslau de Souza Júnior, avaliou o Supera Varejo 2024 e a participação do economista Paulo Guedes e as importantes dicas que ele deixou para os empreendedores matogrossenses. Nós tivemos mais de 3.000 inscrições e só liberamos 1.200, que foi a capacidade aqui. Então você vê a importância do ministro Paulo Guedes. Ele deu uma aula de geopolítica, de história e no quarto módulo falou de Mato Grosso. Mato Grosso é a coroa do mundo em alimentação. Então ele contou a história humana, sempre o povo, as populações esteve atrás de alimento. E Mato Grosso é o celeiro do Brasil e do mundo. É essa grande mensagem que ele trouxe e eu sempre digo, aonde o agro vai bem, o comércio vai bem e a indústria vai bem. Precisamos de aumentar a população do estado do Mato Grosso, que nós somos muito pequenos. E estatística do IBGE mostra que nos próximos 30 anos, só o estado do Mato Grosso que vai continuar aumentando a sua população. Os outros estados do Brasil já estão com a população estabilizada. Então aqui é o lugar de você investir e vir embora. Como o ministro explicou hoje, é tecnologia. Nós somos o maior produtor de soja, de milho, de pluma de algodão e de proteína animal. Nos próximos 10 anos nós podemos dobrar essa produção sem derrubar uma árvore. Só trabalhamos com expandindo a agricultura com tecnologia e aqueles pastos degradáveis sendo ocupados por nossas plantações. Então é tecnologia e inteligência artificial. Pois é, e agora as outras notícias desta segunda-feira. Nova linha de ônibus, a 75 começa a operar no bairro Pedra 90, em Cuiabá. É a nova linha, como já disse, de número 75, ela começou a operar nesta segunda-feira na capital de Mato Grosso, conectando a região do Pedra 90, implementada pela Prefeitura por meio da CEMOB. A linha tem função alimentadora, ligando bairros como São Paulo e Juca do Guaraná ao ponto central, próximo ao Colégio Malik Didier. Malik Didier foi um importante jornalista no estado de Mato Grosso. O objetivo é melhorar o transporte público para moradores e estudantes daquela região, que é uma região enorme, com expectativa de atender entre 5 e 10 mil pessoas diariamente. Muito bom isso aí, viu? Muito importante, porque você tira alguns pontos dentro do próprio bairro, é um bairro grande, né? Tira alguns pontos, inclusive, do isolamento e facilita ali a vida das pessoas que dependem muito do transporte coletivo. E por falar em transporte coletivo, então vamos falar com o
o Wagner, que é o Wagner Zanan, onde você se encontra. Boa noite, Zanan. Boa noite, Elias Neto. Eu vi você falando aí que estava com saudade de apresentar o programa. Eu confesso para você que eu já estou com saudade dos feriadinhos. Mas a vida é assim, né? De muito trabalho e alguns momentos de descanso, Elias. Nós estamos aqui na Avenida Miguel Sutil, na rotatória que dá acesso tanto ao Cidade Alta quanto ao Cidade Verde. Bairros importantes, bairros irmãos aqui de Cuiabá, Elias. E nesse momento o trânsito está bastante tranquilo aqui nesse trecho da Miguel Sutil. Aliás, o trânsito está tranquilo de maneira geral nesta segunda-feira. Parece que muitas pessoas resolveram não sair de carro esta segunda-feira, viu, Elias? As pistas um pouco mais vazias. Agora nós estamos no local aqui que eu quero mostrar para você, Elias, que aqui tem uma faixa de segurança. A gente até aproveitou para atravessar para cá nesse lugar onde a gente está. Mas você tá vendo a faixa aí? Tá vendo a placa? A faixa é para evitar que o pedestre seja atropelado, Elias, mas até a placa que sinaliza a faixa de segurança aqui na Miguel Sutil foi atropelada, tá aqui, não sabe se fica sentada, se fica deitada, enfim, é uma situação complicada para quem tem que atravessar aqui, viu? Nós tivemos que dar sinal e esperar bastante tempo até aparecer um motorista solidário que reduziu a velocidade e sinalizou para que a gente pudesse atravessar para vir aqui, nesse refúgio aqui no canteiro central, próximo da rotatória, Elias. Rapaz, acontece praticamente todas as noites em Cuiabá. Sabe aquelas árvores, por exemplo, na Avenida Miguel Sutil, que ficam ali no canteiro, quase todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, tem uma árvore derrubada. É o cara de madrugada, isso acontece normalmente de madrugada, que a pessoa sai e começa a tomar aquela bebida, toma aquela berita, e aí perde completamente o controle, e aí, hora que dirige, sai atropelando árvores por aí, né? Problema sério, né, Zanan? Então, Elias, olha a situação aí, né? E essa não é a única placa, não. Lá no canteiro também tem uma placa que indica que é para dar a preferência, na verdade, indica a direção da rotatória. A placa também está deitada, Elias. Aqui nem mesmo o meio-fio é poupado na rotatória. O Neidson pode mostrar para você, todo carcomido, já todo quebrado, moído, por conta dos carros, dos veículos que passam por cima dele, né? É apenas um registro que a gente está fazendo, porque parece tranquilo aqui o trânsito, Elias, mas enquanto a gente está aqui, é muita buzinada, é muita gente reclamando, motorista reclamando com motociclista reclamando com motorista, enfim, parece que está faltando aquela boa e velha educação no trânsito e para o trânsito, Elias Neto. Exatamente, esse é sempre um problema e esse problema está muito mais acentuado agora com essas obras que estão sendo realizadas nas pistas de Cuiabá. O motociclista tem andado extremamente nervoso com os motoristas e isso é um problema. Muito obrigado, Zanan. Eu não vou fazer mais perguntas para o Zanan, que eu percebi que ele está com dificuldade para nos ouvir, né? Agora há pouco ele parou, tentou ouvir, esfichou o pescoço, mas não tem jeito, né? Não adianta esfichar o pescoço nessa hora. Obrigado, bom trabalho e qualquer coisa chama a gente de volta. Operação Integrada fiscaliza a área de garimpos no norte de Mato Grosso. A Operação Integrada de combate à extração ilegal de minério, realizada no município de Carlinda, no norte do estado, fiscalizou 8 garimpos na região e constatou que parte deles não tem licença para funcionamento. A fiscalização foi realizada pelas equipes da Delegacia Especializada do Meio Ambiente e Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com apoio da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil. A operação buscou coibir crimes ambientais. Olha a imagem que fica nessa região, né? Garimpo ilegal, sem nenhum controle, agredindo a natureza, agredindo o meio ambiente e fica uma situação terrível.
trabalhadores, garimpeiros que estão aí sem nenhuma segurança jurídica e também sem segurança para o trabalho, né? E ainda bem que há esse combate aí para esse trabalho ilegal, isso ocorrendo lá em Carlinda, no norte de Mato Grosso. CEMOB implanta faixas de pedestres com patinhas amarelas para capivaras. Oh, olha que coisa interessante. Como forma de homenagear e respeitar os símbolos da cultura cuiabana, a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, implantou faixas de pedestres especiais para capivaras no Parque das Águas. Conhecidas por serem simpáticas e muito fofinhas, as capivaras são uma presença, olha aí, constante em diversos parques da cidade, incluindo aí o Parque das Águas. A faixa de pedestres foi pintada de branco com ilustrações de patinhas amarelas para alertar os motoristas sobre a travessia desses animais. É interessante que elas, volta essa imagem delas atravessando aí, ó. Elas atravessam sempre na faixa e às vezes elas resolvem dar um expedientezinho lá na Assembleia Legislativa. Recentemente, algumas imagens viralizaram das capivaras entrando na Assembleia Legislativa em direção ao plenário. E olha aí, tem que ter muita atenção, né? O carro ali chegou muito perto, eu não sei para que isso, para que fazer esse tipo de coisa. Lá tem um filhotinho, é uma família, tem alguns filhotes, é uma família de capivaras. Elas vivem ali no Parque das Águas, desde antes, quando era conhecida como Lagoa Paiaguás, já existiam essas capivaras aí, são bem antigas, né? Mas elas foram aumentando, elas proliferam bastante. Muito bem, vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Cidade Verde com Boa Noite, Elias Neto. Até daqui a pouco. Gabriele descobriu que sua filha tinha dislexia e nenhuma escola sabia como lidar com isso. Então, ela usou seus superpoderes de cidadã para mudar essa realidade. Gabriele escreveu cartas contando o seu caso, marcou reuniões para encontrar outras mães e procurou a Assembleia Legislativa. Lá, a voz dela foi ouvida. Isso não é ficção. Essa é a minha história. A Assembleia Legislativa me acolheu. Minha causa e de tantas outras mães teve visibilidade. E com isso, transformamos a vida de muitas famílias. Sua voz é o seu superpoder. Venha, participe e acompanhe os canais da ALMT. Com sua participação, surgem histórias de transformação. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Black Friday, o fenômeno da economia está de volta. Black Friday de verdade é só no Instituto Mais Visão. Tudo isso aqui com até 90% de desconto. Essa Black não tem pra ninguém. É mais barato que ótica de verdade. E você não vai, não deve, não pode ficar de fora dessa. É Black, é Friday, é Instituto Mais Visão. Chegou o melhor esquenta, a Black das Blacks. Esquenta Black Friday Beira Rio. Caixa d'água 1000 litros, R$ 369,90. Telha 3666 6mm, R$ 87,90. E Beira Rio. Tranquilo de sol a sol é só na Pax Nacional. E você já sabe que tanto pelo site ou pelo modo super tranquilão, você aproveita vantagens reais. Ah, e pra quem quita pelo carnê, nem esquenta. É só retirar em uma de nossas lojas e manter sua mensalidade em dia. Pax Nacional prevê viver tranquilo.
deixar. Sabia que nessa época do ano a chuva diminui? A Águas Cuiabá age para minimizar os impactos da estiagem. Mas é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Evite o desperdício de água nas suas atividades do dia a dia. As atitudes individuais colaboram muito para enfrentarmos juntos o período de pouca chuva. Cada gota importa. E não se esqueça, antes de usar a água, use a consciência. Uma iniciativa Águas Cuiabá. Vamos fazer compra onde, Nicolina? Ai, Lourenço, você sabe que só compro na Rede União de Supermercados. Mas por quê? Porque é a rede que mais cresce, tem a ufa de lojas. Você parece garota propaganda da Rede União. Por mim, não. Eu adoro as ofertas do Dia U em dose dupla. Um par perfeito, né? Igualzinho nós dois, né, Lourenço? Ah, Nicolina, e eu queria ser igual este tabloide da Rede União. Pra quê? Pra andar de mão em mão. Ai, Lourenço, e eu queria ser que nem a Rede União de Supermercados. Como assim? Pra ter um monte de filial, eu ia arrasar. Arrasar com o meu cartão, né? Vamos logo fazer a compra? Vamos! Rede União de Supermercados. Pensando em você. Vamos, meu bem. Como você se conecta com o mundo? Encontros, viagens, compras, trabalho, estudos. Acreditamos que a experiência de uso de internet é tão importante quanto a própria velocidade de conexão em si. Por isso, a Cuiabá Fibra oferece o melhor em internet fibra ótica e telefonia móvel. Fale conosco pelo WhatsApp e conheça nossos planos. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Um abraço para você em todo o estado de Mato Grosso que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui com você. E já estamos aí com a imagem da nossa entrevistada. A entrevista de hoje é com a professora mestra Viviane Lozzi. Ela é graduada em Letras, especialista em Metodologia do Ensino, Planejamento e Gestão Cultural, com pós-graduação em Curadoria, Programação e Gestão de Artes e em Análise e Peritagem de Obras de Arte, mestre em Patrimônio e Museologia. É diretora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Por isso a gente diz boa noite, professora Viviane Lozzi. Boa noite, Tudo bem? Elias. Prazer recebê-la aqui. É um grande prazer é meu de estar aqui com você, um profissional que eu admiro muito. Muito obrigado, muito obrigado. O museu está com uma exposição? Isso, nós abrimos agora no domingo uma nova exposição, Bem-aventurados, né, arte cristã, de uma perspectiva contemporânea. São 33 artistas, uma parceria com a Artemate, que é uma associação de artistas plásticos. E esses 33 artistas fizeram uma leitura da passagem de Jesus Cristo, desde a Anunciação até a ressurreição, trazendo uma perspectiva contemporânea. E para esses profissionais também foi muito desafiador, porque foi provocado a eles que pudessem fazer as suas obras, trazendo para os dias atuais, né, essa representação de Jesus Cristo. Sim, são artistas de Mato Grosso e de outros estados? São artistas do estado de Mato Grosso. Do estado de Mato Grosso. Isso. Sim. E além de Cuiabá, quais outras cidades que estão trazendo a arte? Tem artistas de Cuiabá, de Várzea Grande, de Cáceres, de Primavera, Rondonópolis, então tem uma mistura praticamente do estado, né? Então a Artemate hoje ela está fixada em Cáceres, né? Então também trouxe bastante artistas de Cáceres que também estão nessa exposição, entre os 33. E que tipo de trabalho que é mesmo? Eles trouxeram uma leitura, né, da vida de Jesus Cristo sobre os ensinamentos bíblicos, que é dividido da sua fase de infância até a sua fase de adulto e passando pelas fases bíblicas. São telas? Sim, há telas e são pinturas, né? Tem pinturas de cavalete, tem esculturas. Tridimensional, mas principalmente a exposição chama a atenção
para essa questão da reutilização que venha a ser de objetos descartados ao lixo, Sim, né? Chamando sim. essa atenção para a questão do meio ambiente, a questão principalmente também em relação à infância, a primeira infância, trazendo a fase de Jesus Cristo, que é a anunciação, quando ele, né, tem o seu nascimento e assim por diante, as fases em que ele passa mais próximo de Maria e Jesus, e trazendo essas perspectivas para essa contemporaneidade. Com que sentido? Chamar a atenção para a primeira infância, chamar a atenção para essa questão de observar a criança durante esse período. E a exposição também traz frases que são trazidas pela Araújo, que é uma artista jovem, e são frases de protestos, né, como protesto, trazendo aí uma provocação nesse sentido, nos chamando a atenção para a questão do feminicídio, nos chamando a atenção para a questão do aquecimento global. Então, são frases de impacto que fazem esse fechamento dessa exposição. E a gente tem a curadoria, são de 4 artistas, que é o Carlos Bosquet, que é o presidente, né, da associação. Aí nós temos também a Michele, temos a Isabel, que é uma arquiteta, faz tanto a curadoria como a parte da expografia também. E nós temos o Carlos Pina, né, que também está na curadoria. Então, era uma curadoria com esses 4 artistas, mas basicamente uma curadoria coletiva entre esses associados que ali participam dessa exposição. É uma exposição que está maravilhosa, assim, e eu convido a todos os espectadores que estão aqui nos ouvindo para poder prestigiar a exposição no Museu de Arte Sacra, porque vale a pena ver. Sem dúvida. E abre que hora, fecha que hora, vai até que dia? A exposição vai até fevereiro e o Museu de Arte Sacra ele funciona, é aberto ao público de quarta-feira a domingo, das 9 até às 17 horas. Sim. E aos domingos a entrada é gratuita para toda a família. Sim. Então é uma exposição para ser vista com a família. Certo. Né? Durante a semana tem uma taxa. Sim, tem uma taxa. A gente cobra uma taxa simbólica, que é R$ 5,00 meia e 10 inteira. Mas também há a política de gratuidade. A gratuidade, nós temos a gratuidade para estudantes de escola pública, professores também de escola pública, todos os níveis, né, fundamental, médio e superior. Tem essa isenção, os professores. E nós também temos a gratuidade para profissionais de museu, servidores públicos, pessoas acima de 60 anos. Então, a gente também tem uma política de gratuidade que contempla as pessoas também de baixa renda. Sim. O museu ele foi fundado em 1980. Isso. Ali no Seminário da Conceição, né? No mesmo do complexo ali, né? O Seminário da Conceição e a Igreja do Bom Despacho, né? Isso. Ele passou por uns momentos também meio complicados, né? Me parece que ele ali abrigava as relíquias, as obras da primeira catedral, né? Isso. E depois teve um problema, ele teve que esse material foi retirado, foi levado para onde? Para o Palácio da Instrução, se não me engano. Isso, foi para o Palácio da Instrução. O que aconteceu? Então, assim, no decorrer da história do museu, teve esse momento, né? Em 1980 ele abre, né? Ele é aberto ao público e ele funciona durante um período ali de 2 anos, quase 3 anos. Depois, esses objetos são transferidos lá para o Palácio da Instrução e funciona no Palácio da Instrução até então. O Museu de História Natural, o Museu de Arte Sacra e o Museu Histórico funcionando todos dentro desse mesmo espaço. Sim. Até que o prédio pudesse ser reformado, porque uma parte da estrutura dele havia sido danificada. Sim. Né? Então, com isso, o prédio passou por um processo de reforma, depois esse acervo retoma para lá. Sim. E só que aí ele funciona depois pouco tempo também, fica 4 anos em funcionamento, depois fecha. Aí ele fecha, ele fica quase 2 décadas basicamente fechado, com todo o acervo ali dentro. E o prédio com diversos problemas de telhado, principalmente ali é terra crua, né, que é taipa de pilão. Sim. Então, grande parte da sua arquitetura se danificou, assim como também o acervo. E aí, em 2004, a Ação Cultural, que é a instituição a qual eu represento, ela faz o trabalho de restauração do prédio. E em 2007 finaliza. De 2007 a 2008 a gente implementa um museu e ao mesmo tempo, com a restauração do prédio, a gente também faz a restauração do acervo. Em 2008, o museu abre. Aí ele retoma novamente o contexto da cidade, voltando a receber
o seu público, né? Sim. E voltando ao contexto, né? Porque praticamente né? Se eu for pegar aí 20 anos, praticamente fechado, uma década, me desculpa, se eu corrigir, uma década fechado, você tem aí 10 anos, né? Sim. Você tem um espaço vazio, né? Isso, e você precisa fazer essa recolocação dessa instituição novamente, né? Para a percepção da memória e da história e de identificar e reconhecer aquele espaço, né? Sim. A igreja também fica um determinado tempo fechada, né? Para restauração. E depois, quando reabre um museu, a igreja volta com todo o seu processo de funcionamento também, porque ela passou por um restauro, né? Sim, exatamente. Teve uma época até que houve uma discussão muito forte, né? O fato da igreja estar fechada e as pessoas ficavam meio assustadas, né? Parecia que ia perder esse patrimônio, né? Sim. Mas agora a vida é a vida que segue. Vida que segue, com atividades, ambos os espaços, o museu com atividades educativas, com recebimento de exposições, com as exposições de longa duração, porque a gente tem outras exposições, né, que estão montadas do nosso acervo permanente, e a igreja fazendo casamentos, batizados, celebrando, né, todas as suas atividades ali. Foi uma obra do Dom Aquino Corrêa? Parte dele? Qual obra? A igreja e o Seminário da Conceição. Ou o seminário é antes da igreja? É antes, porque nós tínhamos uma igreja, antes de ter esse formato que é de 1918, nós tínhamos uma construção de estilo colonial. Sim. Né? E essa foi construída posterior à outra. Inclusive falam que ela foi construída em volta, né? da antiga colonial. Mas o prédio do Seminário da Conceição, ele demora 50 anos para ser construído. Sim. A primeira pedra fundamental dele é lançada em 1858. E ele demora 50 anos. Então, assim, ele é uma construção tipicamente colonial. Sim. Mas só que durante esse período que ele leva para se construir, aí você vai ver algumas influências diferenciadas dele. Na fachada mesmo, a gente vai ter algumas janelas que são ogivais, que já são influências góticas, né? Mas é uma construção colonial que vem tanto da sua base toda em pedra canga e também as suas paredes que são de taipa de pilão. As paredes lá têm de 80 a 1 metro de largura. De largura, né? Exatamente. Ele não é neoclássico? Não. Ele é gótico? Não. Ou ele é uma mistura? O prédio do seminário, ele é uma construção tipicamente colonial. Sim. Mas ele acaba tendo influências, né? Sim. Aí as influências é devido a esse longo período para a construção, que aí a influência está na janela, que já é uma influência gótica, né? Embaixo, nos corredores, na parte, porque ele é um prédio de 2 andares. Embaixo funciona a fundação, né? Bom Jesus de Cuiabá e a radiodifusora, e o museu ocupa o pavimento superior. Então, na parte de baixo, a gente tem umas colunas que já são umas colunas que já vêm clássicas, né? Que são neoclássicas. Então, a gente tem algumas influências, né? O próprio prédio, ele tem um pátio interno que nós chamamos claustro. E esse claustro remete àquelas construções maneiristas. Então, a gente também vai tendo essas outras influências. Aí, por isso que alguns afirmam, né? Alguns pesquisadores... que ele, na verdade, tem essa mistura, né? Ele acaba tendo essa mistura. E aí termina sendo chamado como? Não é... Eclético. Eclético. Mas ele não é eclético. Não é eclético também. Não é. Ele é tipicamente colonial mesmo, porque toda a sua construção é uma construção de recursos do período colonial. Por que a igreja, o seminário ali, por que eles foram construídos num local bem alto? Qual que é a intenção? Então, aquele ali era um morro, é o Morro do Bom Despacho, né? Se você for observar, é bem curioso, a gente tem ali uma tríade, né? Porque se você observa, a gente tem, num ponto, a Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, num outro ponto, a Igreja do Rosário e São Benedito, e apontadas em direção à Catedral, né? Então, conforme... essa questão de alguns historiadores que colocam, era a região de exploração do ouro, né? Essa questão toda
e se ergue nos espaços mais altos, né, onde há a colocação, principalmente da igreja matriz. Ao centro, essas duas outras igrejas também sendo postas em pontos estratégicos. Né? Seria uma forma de demarcar o espaço por meio da igreja? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. É uma questão de demarcação, porque Sim. no período colonial, quem chega junto, né? A igreja sempre está junto no processo da colonização, né? Então, essa relação de demarcar a sua centralidade ao centro é até uma questão cristocêntrica, está ao centro da cidade, né? Que é onde sempre está colocada as igrejas matrizes. Além dessa exposição... Como os altares, né? A mesma perspectiva. Sim. Além dessa exposição, que começou ontem, que dia que começou essa exposição nova agora que vai até fevereiro? Ela começou no domingo, ontem, isso. Então hoje é segunda, tá certo, começou ontem. Exatamente. Vocês têm outras permanentes? Temos, isso. E quais são elas? Nós temos a exposição da antiga catedral, rememorando a história da antiga catedral, que compõe um percurso expositivo onde a gente tem os 4 altares remanescentes da antiga catedral, que é um altar barroco, rococó, 2 altares de colateral, que antecedia o arco do cruzeiro na antiga catedral, e um altar neoclássico, que ficava de frente, de lateral, com o barroco rococó. Sim. Esses 4 altares fazem parte do nosso acervo. Eles são patrimônios tombados, foram tombados esse ano definitivamente pelo IPHAM, pelo Instituto Histórico de Patrimônio Histórico Artístico. Ele é um bem móvel integrado tombado. Tem esse tombamento a nível federal. E nós temos um acervo também remanescente de lá que vem com objetos litúrgicos celebrativos, imagens, né? Crucifixos. Então, a gente tem bastante coisa nesse percurso positivo que fala sobre a história dessa antiga catedral. Sim. E de objetos que ficavam também na fachada. A gente tem uma cruz trevolada que ficava na fachada da antiga catedral, o relógio também que ficava na fachada. E aí a gente tem o acervo de Dom Aquino Correia, que tem a exposição Ilustre Morador. Tem até a cama dele lá. Temos o dormitório todo dele, com a cama. Que como é que é? É um catre? É um catre, isso mesmo. É um catre, ele está no dormitório dele, com a cômoda, guarda-roupa. A gente tem bastante objetos pessoais de Dom Aquino também, vestuário, um acervo fotográfico dele. E assim, está montado hoje de forma cenográfica, então o visitante chega, ele consegue também acessar as obras e as publicações de Dom Aquino, uma publicação especial que foi feita pela Academia Brasileira de Letras, né, que reuniu uma coletânea de discursos, poemas de Dom Aquino. A gente também tem isso dentro da exposição, a parte documental deles, os documentos mais importantes de Dom Aquino, fotografias, né, com vários momentos dele ali dentro do prédio do seminário. E por que a gente tem esse acervo? Porque Dom Aquino residiu durante 34 anos dentro do prédio do seminário. Entendi. E lá dentro funcionou o Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso, o Jornal A Cruz, a Academia de Letras, antes de estar lá na Casa Barão. Então, funcionavam tudo antes no prédio do seminário, quando Dom Aquino ali residiu. E foi fundado tudo ali também, né, essas instituições. Ou seja, a história é muito forte, né? Sim. É muito interessante. Como é que é a visitação? Ele é bastante visitado, as escolas procuram muito. O que ocorre? Professores vão para lá para dar aula, algo assim? Sim, a gente tem um fluxo muito grande de visitação. No meio da semana, que são na terça-feira, terça, quarta, quinta e até sexta-feira, são reservados aos agendamentos escolares. Então, a gente prioriza os atendimentos com as universidades, a gente recebe universidades do Brasil todo. Semana passada, a gente estava com os universitários de Mato Grosso do Sul. Sim. Então, nós recebemos os universitários, estudantes de ensino médio, fundamental e educação, né? Fundamental 1 e 2, a gente também recebe muito, e educação infantil. Então, no meio da semana, a gente reserva para esses atendimentos dos grupos maiores, né? E no final de semana, a gente não deixa agendamentos, a não ser, às vezes, alguma comunidade, outra que a gente não tenha condições de atender e temos mediador no final de semana, porque principalmente no final de semana, as visitas são livres. Sim. E esse público, que é o público escolar, que a gente denomina, né? Que é esse dos agendamentos escolares e comunitários,
é um público muito significativo, né? A gente chega aí a atender por mês de 2.000 a 3.000 estudantes, né? E o nosso público espontâneo, ele varia, ele vai em torno de 800 a 1.000, 1.200, 1.300, depende. Vamos supor, como nós abrimos agora uma nova exposição, esse mês mesmo, que vai ser o mês de novembro e dezembro, vai ser um público altíssimo que a gente tem, já muda os nossos indicadores, né, em relação aos atendimentos. Mas a gente tem feito atendimentos significativos. E na parte educacional, a gente tem um projeto chamado Museu Escola. A gente também sai do museu nesses dias da semana, que é de terça a sexta-feira, e levamos atividades para as escolas. Então, a gente tem hoje um tour virtual em 360, que pode ser navegado também de qualquer lugar do mundo onde o visitante estiver. E também ele é levado para as escolas, onde a gente apresenta com a mediação, e aí a gente tem o nosso acervo, que é produzido em 3D por impressão em filamento, que a gente leva essas obras para que os estudantes possam tocar e ter contato com o acervo que foi reproduzido. A gente tem um total de 43 réplicas do nosso acervo, que vai para esse projeto Museu Escola e que também está acessível dentro do circuito expositivo para que pessoas com deficiência visual, né, e crianças possam tocar nesse acervo. Sim, são réplicas em tamanho menor, que possam ser transportadas com mais facilidade. Isso, é um material super leve também, então a gente consegue transportar, eles encaixa mesmo organizadora para levar para as escolas. Sim, é um local histórico, né? E há muitas pesquisas sobre o museu. Sim. A pesquisa, a gente já tem uma pesquisa feita de mestrado sobre o prédio do seminário, né? Nós temos uma outra pesquisa também de mestrado que fala sobre os altares, ele como instrumento para a disciplina de História, que é do pesquisador do Felipe Honório, foi até meu estagiário e depois levou para o mestrado. E aí a gente tem a minha pesquisa também, que é a minha pesquisa de mestrado na museologia, que eu falo sobre os 4 altares, fazendo uma análise da documentação museológica deles. Então, a gente já tem publicações acadêmicas, né, desenvolvidas em torno do próprio museu e do seu acervo, e agora está saindo mais uma 4ª, que é uma de doutorado, que é da Lilian Bassi, que defende agora em dezembro. De onde? Ela é daqui de Cuiabá. Daqui de Cuiabá, vai defender pelo ECO. Ela defende agora em dezembro. Pelo ECO. Isso, falando sobre... Da Universidade Federal da Universidade de Mato Federal, Grosso. isso, de Mato Grosso. Falando sobre os museus em Mato Grosso, e aí ela tem um capítulo que fala sobre o Museu de Arte Sacra. Eu também pertenço ao ECO, também estudo no ECO. Que legal. Estou lá fazendo doutorado. É muito interessante. Eu já ouvi falar da pesquisa dela. Já? Sim. Você me fez recordar. A gente trocou bastante figurinha, eu e ela, porque eu tinha bastante material e ela também. Então, a gente se dialogou muito nos nossos processos de pesquisa. Eu vi um material seu e é Filipe, né? E do Felipe. Do Felipe, né? Felipe Honório. Eu vi o Felipe Honório. Eu vi um material seu. Esse material, ele está disponibilizado na internet, né? Isso. Como é que a pessoa acessa esse material? Ele está disponível, o do Felipe está disponível pela CAPES, né? O meu vai entrar agora, já pela Unirio, né? Vai estar já disponível já a partir desse mês. E o que pesquisou sobre o seminário também ele fez pela história da UFMT, também já está disponível. E o da Lília, eu acredito que em dezembro também já vai estar disponível. Mas no museu também tem outras publicações. A gente tem uma publicação que é um guia de pesquisa que foi desenvolvido junto comigo, o professor Leandro e o professor Cândido da Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de História, que é sobre o trabalho de catalogação do acervo do Museu de Arte Sacra. E a gente tem um outro material que fala sobre as ações educativas e o trabalho, né, de 2 décadas da instituição ali dentro daquele espaço, que a gente traz os projetos educativos, traz o trabalho de montagem também dos altares, né, o projeto de montagem. Aí tem essa publicação. Então, a gente tem 2 publicações mais recentes do Arte Sacra e está saindo mais 2 agora. Vai sair sobre o educativo, né, sobre todas as ações, os projetos educativos desenvolvidos dentro do museu, e a gente vai ter uma nova publicação também do plano museológico da instituição. Perfeitamente. Então vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Nós falamos ECO, Estudos de Cultura Contemporânea, da Universidade Federal de Mato Grosso. Voltamos daqui a pouquinho.
Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência, no app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Participe da mega promoção Comper. Ofertas imperdíveis e muitos prêmios para comemorar. Confira. Arroz Tio Bonini 23,99. Linguiça Excelência Toscana quilo 15,99. Frango a passarinho Copacol 800 gramas 9,99. Petisco Copacol de frango quilo 15,90. Costela suína quilo 19,90. Papel Cotton leve 12 pague 11 14,90. Compre novo OnCard e ganhe 5 vezes mais chances. Mega promoção Comper. Participe. A Shinerai chegou em Cuiabá trazendo um conceito que tem dominado o Brasil, que é o conceito de tecnologia, economia e qualidade. E você vai permanecer no ônibus se você quiser, pois nós temos motos de todos os modelos, com o melhor custo-benefício do mercado e estamos preparados para acelerar a tua vida com apenas R$1 de entrada. Contamos com mão de obra especializada e um grande estoque com peças de reposição. Chama agora mesmo no WhatsApp que está aparecendo aqui que eu vou te enviar uma simulação. E o convite a te fazer é vencer Shinerai! Construcil, materiais para construção. Mais qualidade, preço baixo e garantia. Venha para Construcil, é o lugar certo de comprar. Areia, telha, tijolo, ferro e cimento. Amigo, não perca tempo, venha pro melhor lugar. Na Construcil, materiais para construção. É a entrega mais rápida da região. Fone e WhatsApp 3666-1010. Avenida Nilton Rabelo de Castro, Pedra 90. Vem pra Construcil. Deu a louca no Atacadão dos Óculos. Toda loja com até 70% de desconto. É tudo isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Tudo com até 70% de desconto. Durante 30 dias você compra óculos de grau, óculos de sol e relógios com preços jamais vistos em todas as lojas Atacadão dos Óculos. Você ainda pode parcelar suas compras em até 36 vezes no cartão Atacadão dos Óculos, sem burocracia. Faça seu cartão na hora e já saia com as suas compras. Sabia que nessa época do ano a chuva diminui? A Águas Cuiabá age para minimizar os impactos da estiagem, mas é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Evite o desperdício de água nas suas atividades do dia a dia. As atitudes individuais colaboram muito para enfrentarmos juntos o período de pouca chuva. Cada gota importa. E não se esqueça, antes de usar a água, use a consciência. Uma iniciativa Águas Cuiabá. Previsão do tempo. Oferecimento Águas Cuiabá, uma empresa do Grupo Iguá Saneamento. A gente escolheu não patrocinar os maiores times, nem investir em embaixadores que fingem saber apostar. Na real, sabe o que a Look.bet prefere? Apostar nesse Brasil gigante, nas pessoas que vivem nele. Gente que corre atrás da vida sem nenhum patrocínio. Porque esse é o nosso jogo. Ter a maior cotação do mundo e o pagamento mais rápido do Brasil. Para você ter diversão e dinheiro no bolso. Aposte que era sua terra. Luck.bet. Jogar em casa dá orgulho e dá sorte. Bem, nós estamos de volta falando sobre cultura com a Viviane Lozzi. E é o seguinte, o museu, nós falávamos agora aqui que o Museu de Arte Sacra é o segundo. Primeiro, inicialmente não foi ali, ele foi na catedral, na antiga catedral. Na antiga catedral. A antiga catedral, na época de Dom Aquino, existia um padre chamado Padre Lewinsky, que era um polonês. Esse polonês implementou na lateral da catedral, da nave do lado direito, um museu sacro. Então, ele selecionou as melhores peças que nós tínhamos do século XVIII e colocou nesse museu. Então, esse museu basicamente funcionava nessa sala que ficava do lado da nave direita da catedral. Então, a gente já tem a catedral com uma conotação de espaço museológico. Né? Porque começa ali em 56, né, esse museu a funcionar, né, já na década de 50. Sim, e aí tem, mas o material, o acervo que estava ali foi para onde mesmo? Assim, ele
parte dele se perdeu, muita parte desse acervo, né? Ele acabou sendo vendido, né? E parte dele, do que acabou sobrando, foi para o Museu de Arte Sacra. Então, a gente tem isso, parte que se perdeu no período também que houve a demolição da antiga catedral, né? E alguns que também... Muita coisa se perdeu com a demolição da antiga catedral? Sim, acabou se perdendo, muita coisa. Não houve o cuidado de tirar tudo que tinha lá dentro? Será? Então, assim, o altar-mor, conforme relatos e noticiários que saíram naquele período da demolição, ele já estava praticamente muito danificado, né? Porque o processo de montagem da antiga catedral, ela começa do fundo para frente. Então, quando começa essa montagem do fundo para frente, começa a desmontar o altar-mor e ir vindo para os outros de colateral. Então, todos esses altares foram retirados e foram transferidos para a igreja de São José Operário. Depois, eles retornam para a catedral. Por quê? Alguns sacerdotes queriam que esses altares fossem montados na antiga catedral. Só que depois, da nova catedral. Só que depois que a nova catedral ficou pronta, viram que ali não comportava, né, os altares. Aí os altares foram para o prédio, saíram da catedral e foram para o prédio seminário para a constituição do museu na década de 70. Sim, a estrutura era diferente, né? Era diferente. Você que é estudiosa do assunto, você que entende, a demolição da catedral foi necessária ou não? Ou isso foi uma questão de, sei lá, disputa Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande, isso existiu realmente? Existiu. A gente teve esse fator, né, que é pela modernização da cidade, né, que havia essa discussão, né, então a gente tem esse é um fator. E o segundo fator é aquilo, né, fazer a substituição do antigo pelo novo, né, que muitas cidades, não só Cuiabá, mas muitas cidades fizeram isso, né, demoliram seus patrimônios históricos e fizeram a construção de novas edificações, né, com um processo de modernização. Mas, assim, foi uma grande perca, né, e a gente sabe que o patrimônio ele era passivo de recuperação, né? Claro. Como todo patrimônio hoje histórico é passivo de recuperação. E, portanto, porque a catedral precisou de ser implodida, né? Foi necessário 2 cargas de dinamite para que ela pudesse ter sido explodida. Né? Então, a gente vê aí que a edificação em si era uma edificação sólida, era uma edificação robusta, né? Muito bem construída com as técnicas até então que tinha sido empregado. Mas falam que a fachada dela havia sido descaracterizada, que ela foi descaracterizada a fachada, assim como a igreja Nossa Senhora do Rosário, que depois que foi tombada pelo IFAM, teve o processo de fazer a reconstituição da fachada do período colonial. E tirou até então que era neogótica. A mesma coisa foi o que era neoclássica. A mesma coisa foi o que aconteceu com a catedral, né? Ela passou com essas modificações na sua fachada, mas internamente, os seus recheios, internamente, ela continuava uma igreja colonial. E perfeita. E perfeita, exatamente. Né? Então, não tinha essa... porque, assim, que descaracterização, né? Só que nesse período, que foi na década... Antes da implosão da catedral, na década de 50 e 60... o Cuiabá recebeu antiquários, né? Recebeu vários colecionadores. Então, grande parte do nosso acervo aqui, o Museu de Dom José, o acervo da própria catedral, acervos particulares, né? Da população de baixa renda, que tinham, né, um oratório, uma imagem importante dentro da sua... foram vendidas, né? E esse antiquário, que é o Nóbrega, ele fez um diário, né, que é do antiquário viajante, ele revela ali tudo que ele comprou dentro de Cuiabá, dentro do estado de Mato Grosso, porque ele não comprou só em Cuiabá. Ele comprou em Cuiabá, ele comprou em Vila Bela, ele comprou em Diamantino, ele pegou todas as nossas cidades coloniais e daqui ele tinha um depósito que funcionava ali do lado do Cine Bandeirante. E nesse depósito ele ia guardando esses acervos, né? E esses acervos saíam daqui pelo Expresso Cuiabá, caminhões e caminhões e caminhões. E vendiam para fora. E vendia para fora. Então, assim, e o processo nosso de tombamento, a nossa cidade não foi vista pelos órgãos de preservação como uma cidade importante do período colonial. Então, se priorizou Minas Gerais, se priorizou o Rio de Janeiro,
né, se priorizou essas cidades que estão no eixo, né, e deixou Cuiabá para um segundo plano, para um outro tombamento. E, enquanto isso, o processo de desmonte de todo o nosso acervo importante deste período foi saindo daqui. Então, assim, ele não era importante para os órgãos de preservação, mas era muito importante para os colecionadores de São Paulo, que foram onde que compraram a maioria do nosso acervo. E que provavelmente ficaram ricos vendendo as relíquias nossas. Sim, o Nóbrega mesmo conta no seu diário que o que ele trouxe de dinheiro para cá, nesse período, na década de 60, dava para ele comprar 3 apartamentos no Rio de Janeiro. E ele foi patrocinado por galerista, ele foi patrocinado pelo Barão do Café de São Paulo, né? Então, teve patrocínios altos, né, financeiro, Ficou muito bem, né? Levando aqui coisas da nossa cultura importantíssimas. Importantíssimo. E muita coisa também saiu de avião, para você ter ideia, né? Ele e o que é preciso para manter um museu? Então, o Museu de Arte Sacra hoje, ele é uma unidade museológica da CECEL, que é a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. A gente faz a gestão compartilhada, é uma gestão com ação cultural, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa de ter restaurador para fazer o trabalho de conservação e restauração, conservadores, né, que trabalham com a parte do acervo. Na segunda-feira, hoje mesmo, a gente não abre, mas hoje é o nosso dia de manutenção do museu. A gente precisa fazer manutenção em todo o acervo para que, a partir de amanhã, a gente comece a funcionar de forma interna. Mesmo assim, a gente não abre ao público na terça-feira, porque ainda a gente faz alguns reparos dentro do circuito expositivo. Por isso que começa na quarta. Isso. Né? E aí vocês têm todos esses profissionais lá dentro. A gente tem São quantos profissionais? A gente tem esses profissionais da conservação, são 2. A gente tem profissional de limpeza, que trabalha para a conservação e limpeza do próprio espaço. Nós temos ali o nosso coordenador de acervo e de exposições, da nossa coordenação de educativo. A gente tem o nosso gerente administrativo, né, e eu na direção. Então, nós somos uma equipe muito enxuta, com mais os estagiários que trabalham conosco ali. Nós temos 5 estagiários, né, São bolsista. De que ramo? De que faculdade? Que área? A gente tem lá de vários cursos. A gente tem da arquitetura, a gente tem da história, a gente tem da letras, né? Então, a gente tem... Porque a gente trabalha também de forma transversal, né? Então, a gente trabalha com outras áreas. E aí, nesse sentido, é uma equipe enxuta, faz muita coisa, né, ali dentro desse espaço. E a gente sempre está desenvolvendo ações, né, buscando colaboradores, voluntários, né, que queiram também estar somando com o museu. Vocês são funcionários do Estado? Não, nós somos todos funcionários da instituição de terceiro setor, que é a Ação Cultural. Sim. Isso. Nós somos funcionários dessa instituição, que é a Ação Cultural, a Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso. Ela que faz a gestão e toda a equipe que está ali trabalhando é contratada por ela, porque a instituição ela tem um termo de colaboração com a CECEL, que é a Secretaria de Estado de Cultura, para fazer a gestão daquele espaço em parceria. Entendi. E como é que a população hoje percebe o museu? Ainda existe aquela coisa que tem gente... eu assistindo a uma palestra de uma pessoa importante, ela dizia, em tal lugar na Europa é um museu, de uma forma pejorativa. Sim. Existe aquela visão ainda, aquelas piadas bobas, né? Sim. Quem gosta de coisa antiga é museu. Como é que a população enxerga hoje isso em Cuiabá? Eu acho que isso tem mudado, né? A questão dessa perspectiva, ela muda, até porque a gente está muito centrado e preocupado em fazer o nosso trabalho de formação a longo prazo. Né? Não adianta a gente pensar que vai atingir a população toda de uma vez, porque não vai. Então, o nosso trabalho de longo prazo é o quê? A gente está trabalhando com a infância e com os adolescentes, porque futuramente, mais de uma forma mais massiva. Porque futuramente vão ser eles os consumidores desses novos espaços. E as nossas políticas também de atuação do museu têm pautado muito na formação dos educadores. A gente desenvolve um curso chamado curso de educação patrimonial, que trabalha com temáticas específicas para os educadores, que como eles podem trabalhar educando para o patrimônio, né? Seja ele patrimônio histórico, museológico, como eles podem trabalhar. Então, a gente escolhe temáticas específicas desse curso, que a gente faz com profissionais do Brasil todo, né? Onde eles ministram aulas para educadores e eles são certificados. Esse curso a gente faz todos os anos. E a gente tem um seminário, que é o seminário chamado Museus em Diálogos e Conexões. Ele acontece de 2 em 2 anos, onde a gente chama profissionais também da área museológica,
para trazer o que está sendo discutido a nível nacional dentro das temáticas museológicas. Aí esse seminário a gente tem mesas, a gente tem palestras, oficinas, né, que ocorre durante o período do seminário. Esse seminário vai acontecer agora em dezembro, né, desse ano. E a gente está com muitos nomes bons, né, que vão estar participando e gostaria muito de vir no seu programa para depois trazer essa pauta. Já está tudo certinho. Do seminário. E a gente, enfim, né, vem trabalhando com esse mesmo? foco. Agora em dezembro. Agora em dezembro, Isso, em dezembro. Então, a gente tem trabalhado muito com esse foco, com essa formação, pensando em uma formação a longo prazo, né, como doses homeopáticas mesmo, né? Para que a gente consiga atingir esse público, que é esse público automaticamente que vai desenvolver o trabalho de formação. E o aluno que vai numa visita escolar dentro do museu, no meio da semana, no final de semana ele volta com o pai e com a mãe. Então, isso para a gente é muito interessante, porque a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo. E a gente não utiliza a mídia paga, né? A instituição não tem recurso para isso. Então, a gente automaticamente usa das mídias espontâneas e as redes sociais de uma forma orgânica. Isso é bastante sólido, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Você participou de uma comissão nacional recentemente, né? E como é que você percebeu nessa fase aí das realizações da cultura brasileira? Então, eu fiz parte durante 2 anos, que foi do Conselho Nacional de Políticas Culturais, né, do Patrimônio Material, e eu fiz a representação na parte do Centro-Oeste, né, representava o Centro-Oeste na parte das políticas para esse setor. Então, assim, para a gente foi muito gratificante, porque a gente conseguiu unir uma publicação que pudesse unir as diretrizes, né, programas em que a gente pensava o patrimônio, né, material para o Brasil. E ali eu tive experiência com diversos profissionais, né, de várias áreas, até com o próprio pessoal do IFAM, do IBRAM, né, que faziam parte desse conselho. Então foram trocas riquíssimas, né, durante esse período e também com outros setores, né, da área da cultura. E aí eu fiquei durante 2 anos nesse mandato. E também tive recentemente a experiência de poder participar até o ano passado do Conselho Curador do MAC, que é o Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal. Sim. Onde a gente basicamente abre eu entro no conselho com o desafio de abrir um museu pós-pandemia, né? O MAC, porque ele estava até então fechado. E aí a gente abre com uma exposição, que é a Arte Negra no Museu, uma exposição com a curadoria de Ludmila Brandão e do Gervano de Paula, abre lá no MAC e leva um braço da exposição também para o Museu de Arte Sacra. E expondo ali acervo, né, pinacotécnico, que é da Secretaria de Estado de Cultura. Então, essas experiências são experiências que acabam nos enriquecendo enquanto profissional, enquanto pessoa, né, e principalmente para o meu estado, né, que eu possa ter condições, né, com essas experiências, fazer essas entregas do que a gente tem feito aí com os trabalhos que a gente desenvolve no Museu de Arte Sacra. Atualmente nós temos quantos museus em Cuiabá? Em Cuiabá? Em Cuiabá nós temos o MAC, que é o Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal. Sim. Nós temos o Museu de Arte Sacra, aí nós temos o Museu de História Natural. Lá Dom Aquino? Isso, da Casa de Dom Aquino. Da Casa de Dom Aquino, que é onde Dom Aquino nasceu, né? E aí nós temos o Museu Histórico, que está fechado agora para a reforma, né? Mas tem uma previsão... É onde funciona mesmo? Aonde funciona ali do lado do Correio. Sim. O antigo, o Palácio da Instrução. Tem o Palácio da Instrução que funciona na biblioteca. Ao lado do Correio, sim. Que era o prédio antitesouro. Que era Instituto Geográfico, Histórico Geográfico, por um tempo ali, né? Ali funcionou, acho que foi o antigo prédio Tesouro, do né? Tesouro, do lado do Correio ali. Exatamente. Aí nós temos ali o Palácio da Instrução, né? Que o Palácio da Instrução funciona a Biblioteca Estevão, né? De Mendonça. Estevão de Mendonça. Isso, e ele ocupa os 2 andares, né? Tá. E tem o museu também, que é o da Residência dos Governadores, né? Que é onde também tem esse museu, que é o Museu Residência. Sim. E tem novos planos aí, né, pela CECEL, que abriu o Museu de Arte, né, num novo espaço. Aquela casa lá dos governadores, eu tenho vontade de morar um dia naquela casa. Ela é incrível, aquela casa. Né? É incrível, né? Para encerrar, qual que é o horário de funcionamento do museu, com essa exposição?
para a gente deixar esse recado aí. Então, o museu ele funciona de quarta a domingo, das 9 às 17 horas. Certo. Quem quiser fazer o agendamento escolar para levar a sua escola, a sua comunidade, a gente atende esses agendamentos de terça a sexta-feira. E vocês podem entrar nas redes sociais do museu, né? A gente está nas mídias sociais como Museu de Arte Sacra MT. E vocês podem por ali acessar o WhatsApp, né? A gente tem todas as informações na nossa bio de como você pode falar diretamente com a gente para fazer os agendamentos da sua escola, da sua comunidade. E ao sábado e domingo a visitação está aberta, no meio da semana aberta também a todo o público. Sábado e domingo, né, a partir de que horas? Das 9 às 17 também. 17 horas. Isso, também Muito a gente bom. funciona nesse horário direto. Tá Não certo. fechamos para o almoço. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sucesso Me lá. convide mais. Sim, claro, é um já grande está prazer convidada, estar aqui super com você. convidada. Dezembro nós já temos um encontro então aí, tá? Temos, com Tá certeza. Certo. Obrigado. A gente fica por aqui, um grande abraço para você. Até amanhã a partir das 19 horas, aqui com Boa Noite, Elias Neto. Tchau. A natureza é rica e vasta, sendo berço de diversas espécies de plantas e animais, com cada bioma tendo seu papel na manutenção do meio ambiente. Contudo, o verde cada vez mais é consumido pelas chamas, afetando tudo em seu entorno. Queimada é crime. Junte-se a nós nessa luta pela preservação e conscientização dos cuidados com o meio ambiente. Uma campanha, Rede Cidade Verde e Band FM. O Grupo Cidade Verde é líder da comunicação independente, sempre à frente levando informação com credibilidade, promovendo a cultura e valorizando o empreendedorismo do Estado, tornando-se referência na cobertura de grandes eventos de Mato Grosso. Através da Rede Cidade Verde de televisão e Band FM Cuiabá e Primavera do Leste, conectamos pessoas, promovemos cidadania e entregamos jornalismo, entretenimento e informação com qualidade e